Vai caceta, grava. Finalmente achei que tava gravando, começamos. Hoje o episódio de hoje não é muito bom não. A gente tem muito motivo pra estar alegre não. Pelo menos eu. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Bem-vindo de volta. Voltamos, episódio solo, espero que dessa vez pra ficar. E vamos ser breve no episódio de hoje. Está gravando após o jogo do Sport contra o Atlético Mineiro. E vamos direto logo ao ponto. O que você achou do jogo? E o Sport esteve em algum momento perto de competir com o Atlético ou não? Jamais, Aquela frase que diz aqui, não deu nem pro cheiro. jamais. Bicho, deu não, deu não, deu não. E Não assim, tinha como, pô. Não tinha como. Não tinha como. Eu eu penso. respeito, eu Ah, respeito demais. Eu julgo a instituição, torcedores iludidos e esperançosos. Tem todo o meu respeito, tem todo o meu carinho, porque eu já fui um deles. Talvez até nessa edição da Série A eu já fui um deles. Então eu entendo o coração, assim. E eu tenho empatia. Mas realmente, a essa altura do campeonato, não dá mais. O esporte agora, nesse estágio, para quem é mais antigo ali, que lembra. Não é tão antigo assim, não, tá? O rebaixamento do esporte 2009. calma, calma, calma. Mas ali o contexto ali, tipo, o Sport tava vivendo um momento que nunca tinha vivido. Quer dizer, tinha vivido eu acho que em 88, né? Quando foi para Libertadores, mas assim, o formato daquela época não era como era hoje. Então o Sport, tipo, o Sport em 2009 foi o Leicester, após ter ganhado o campeonato inglês, foi para Champions. Time pequeno, receita pequena, não é acostumado a jogar aquele campeonato, sabe? Mas a forma como o Sport tá caindo, não é como se o Sport tivesse dois campeonatos para dividir, para se dividir a atenção, mas como se o Sport tivesse jogado literalmente dois campeonatos. Porque você vê o Sport do segundo turno, da segunda metade do ano, é um Sport totalmente diferente, não quer dizer melhor, mas às vezes até melhor, não o suficiente para ganhar, do que foi apresentado nos primeiros 6 meses. E é triste. Ou tu não acha? Mas eu quis fazer pô, essa comparação não foi pela conjuntura total, não. Uhum. Foi pelo futebol mesmo. E o esporte, a essa altura do campeonato, lá em 2009, eu tenho essa mania de resgatar uma década atrás, que é difícil o pessoal se lembrar. Mas quem lembrar vai conseguir identificar. Que fazia jogos duríssimos, mas quando já não adiantava mais, tá ligado? É tipo, dá a sensação de que, porra, se a gente tivesse jogado assim desde o início do campeonato, a gente não tava nessa situação. Aquela obviedade. Mas por que não jogou? É a pergunta de US$ 1 milhão. Mas por que não jogou? Quando acabou o jogo, eu fui ouvir a Rádio Jornal, eu fui pensar em um título para esse vídeo, para esse episódio de hoje, e a ideia seria: o time já não é bom e o técnico não colabora. É difícil a gente pontuar na mão três jogadores bons nesse elenco. Estou dizendo bom não é comparado a outros times da Série A, não. Bom pelo próprio time mesmo, dentro do próprio time, três jogadores. A gente pode falar o que? Derek, Rivera e ali dividir o terceiro lugar com Gabriel e Zé Lucas. Mas se você botar, fazer uma lista de 5, pronto, top 5. Aí você vai, Rivera, não nessa ordem, Rivera, Derek, Gabriel, Zé Lucas. Você não consegue fechar uma palma da mão de jogadores bons. Você tá entendendo? Com Oi? alguma vontade, você bota Mateuzinho ali também. Se você, que hoje, meu Deus, hoje eu não entendi o que deu nele. De verdade, hoje não deu. E as críticas do Atlético Mineiro, da torcida do Atlético Mineiro, às vezes ele meu parava, ficava tipo, meu amigo, tu já jogou alguns clássicos na tua vida, clássico mineiro. Tu tá dando atenção pra torcida rival, Anulado, pô. sabe? Tu, tipo, O Atlético tem um técnico. e o elenco, né? Convenhamos, os caras tiraram do banco o Hulk, tipo assim, beleza. Não fez gol, mas é o Hulk, porra. Sabe? É o Hulk, o cara é uma máquina de destruir, sabe? O
cara tem um vigor físico, uma velocidade para a idade dele, uma força no chute que é descomunal. E aí você vê, né? O time não é bom, não é bom. E muitas das peças ali foi antes dele vir. Mas, cara, Daniel Paulista não se ajuda. Eu sou um cara crítico de Johan. Crítico, de verdade, crítico. Tô sendo essa temporada um crítico de Lucas Lima, mas veja, eu entendi e concordei dele ter entrado com o Lucas Lima no banco. Vinha de lesão. Quando o jogo começou, o Premier até passou. Não sei se tu viu uma máquina na coxa de Lucas Lima. Ele ainda estava meio que um tratamento ostensivo ali para ver se dava conta para o segundo tempo entrar. Eu acho que Daniel Paulista ele se empolgou muito. Ele tomou o jogo que o Sport apresentou contra o Cruzeiro como o jogo de Johan. Você está entendendo? O Sport não jogou mal contra o Cruzeiro, pelo menos no segundo tempo, ou boa parte do jogo no geral. O Sport jogou de igual para igual, sabe? Dentro das suas próprias limitações. Só que aí, Daniel Paulista tirou de Johan a visão que ele deveria tirar do jogo inteiro, sabe? Não é que o Sport jogou bem porque Johan jogou bem. O Sport jogou bem e Johan acabou sendo premiado com uma vaga na titularidade. Não se justifica. Veja, a Têncio tinha feito um bom jogo, foi o jogo passado. Foi o jogo passado, não foi? Foi, entrou bem. A Têncio fez um bom jogo no jogo passado, nesse foi terrível. Se ele fosse outro, invertia. Sabe? Não vou botar Têncio e Johan. Ou foi anulado, ou ele é burro, ou ele é ruim mesmo, não deu. Vou meter esse jogador aqui. Vou torcer para que dê certo no segundo tempo. Eu tenho, querendo ou não, o cara que deu certo, que era Johan, né? Na cabeça dele, né? O cara que deu certo no jogo passado, o Johan que tá vendo de lesão. Mesmo sendo uma lesão séria. Tipo, ele errou no planejamento prévio. Porque acontece, o Atlético realmente tem um bom elenco, mas dentro do próprio jogo ele errou de novo, mexeu tarde, o próprio Atencio mesmo, Atencio entrou no primeiro tempo no lugar de Johan, saiu no começo do segundo tempo, o cara não chegou nem a fazer uma hora dentro de campo, contando com os acréscimos. Você tá entendendo? Aí vai, tipo, Mateuzinho não jogou nada, ok, e Atencio estava ruim, mas eu não acredito que era jogo de você tirar Atencio. Pra mim era jogo de tirar Mateuzinho. Que tu pode falar assim, mas aí o time trava de vez. Já tava 2-0. O Atlético ficou bem mais perto de fazer 5 ou 6 no Sport do que o Cruzeiro fazer o 3-2. Você entender? Então assim, até falei a Júnior lá no grupo, o jogo já tá perdido, bota o time pra frente. Sabe, pra depois o jogo acabar, não tá eu, nem tu, nem a imprensa, nem outros canais aí de coisas dizer assim, poxa, mas aí Daniel pecou por falta de criatividade, por falta de vontade de vencer, sabe? O Sport jogou mal e a Aderlan, pronto. Tu que falou, Matheus Alexandre ficou por causa do Daniel Paulista. Matheus Alexandre evoluiu graças à oportunidade dada por Daniel Paulista. Aí nos últimos 3, 4 jogos que o Daniel Paulista faz, mete Aderlan. Já tinha comprometido a gente no jogo contra qual foi o primeiro jogo dele que ele comprometeu a gente? Vasco. Comprometeu o Sport contra o Vasco. E no jogo de hoje ele já estava comprometido. Eu falei no grupo, antes do gol, do segundo gol do Atlético. Lembra que eu mandei lá no grupo? Ó, Aderlan não tá conseguindo nem pegar Rony no pique. Porque Aderlan é um cara com histórico de lesão grave e é um cara com 35 anos. O Rony Rústico, porra, é um cara que, se eu não me engano, tem 30. A Aderlan vai fazer 36. E a Arana tava com sangue nos olhos hoje, hein? Você tá entendendo? Aí o que você faz? Tira, bota Matheus Alexandre. Porque querendo ou não, o Matheus Alexandre ele tem um corpo para dar ali, sabe? Ele tem um corpo para chegar, para proteger. Tanto que teve até um lance disso, justamente mesmo, de Matheus Alexandre. Depois que ele, obviamente, teve um lance no ataque do Atlético, na lateral direita. Ele só botou o corpo. Meteu ali o guarda-roupa em cima e ele ficou de costas pro cara, de frente para a barra do gol do próprio Sport. Tirou a bola ali e os caras deu chutão. Você tá entendendo? A Aderlan não estava conseguindo fazer o básico, a parede, e pedir que o atacante se infiltre, transpasse aquela defesa. Então, é complicado, sabe? Hoje eu não tenho defesa, hoje eu não tenho argumento. Diga assim, mas, sabe, eu não tenho mais, eu não consigo ver hoje o copo meio cheio. E se eu for dar algum ponto positivo, tipo assim,
ou tirar a culpa de Daniel Paulista desse elenco o banco do Atlético, querendo ou não, é melhor do que o banco do Sport. Ponto. Você viu hoje o Bernard, o menino com anemia nas pernas, joga bem, porra. Bernard? Não, de verdade, quando você vê Bernard jogando bem, é porque tem alguma coisa errada, bicho. Continue. Tenho duas questões em relação a Daniel hoje. Vê só. Ele tem Aderlan, nitidamente frágil. Não é possível que ele não saiba disso, não tenha consciência disso. Ele tem a Arana, que é um lateral que apoia bastante. E o que foi que ele fez? Ele dobrou a lateral esquerda. O Luan Cândido e Igor Cariús. Que de longe não era nem o elo frágil do esporte. Por que ele fez o mesmo do outro lado? Porque assim, eu iria entender total se ele entrasse com o Matheus e Aderlan. Porra, Aderlan sempre foi um lateral mais ofensivo. Segura mais Matheus, ou joga Matheus como terceiro zagueiro. Não seria novidade nenhuma para ele, né, na carreira. Teve jogo que Matheus dividiu a lateral com Hereda. Ambos são laterais direito. Porque Jacho hoje não daria. E eu não tô certo, não sei se eu tô certo, posso estar enganado. Com o próprio Daniel Paulista mesmo. Que fez a dupla ali, pré-lesão, foi antes ou depois do Daniel chegar? A lesão de Hereda. E eu suspeito que Hereda não jogou depois da pausa do Mundial. Então foi pré, não foi? Foi Antônio que fez isso. Pronto. Então, tipo assim, ele tem um histórico que outro. Oh Deus. Matheus Alexandre, ele joga também, se ele joga bem ou mal já é outra questão, mas ele joga também de volante. Então, tipo assim, fazer um setor defensivo numa lateral, o Matheus Alexandre consegue. Aí veja, Renzo Saravia, ele é um cara, ele é um lateral de apoio, um lateral defensivo. Aí tu vai e dobra a área do cara que tá defendendo e vulnerabiliza a área do cara que tá atacando. Que insanidade é essa, meu parceiro? Erro grave, erro grave. Ele errou, ele teve péssimo tático, sabe? De jogo. Aliás, ele perdeu uma boa oportunidade para tentar manter mais ou menos ali a estrutura tática que ele começou no jogo contra o Cruzeiro, que o Sport foi bem. Então, assim, pra que mudar, pô? Ele mudou ali por circunstâncias da partida, dobrou a lateral e tal. Mas para você começar uma partida dessa forma é complicado, sabe? Enfim, não sei, não, se Daniel tá aí dando entrevista coletiva, se alguém tá perguntando o que foi que ele quis fazer com isso. Depois eu vou até dar uma olhada, né, nas respostas dele, que sempre são bem invasivas, são evasivas, assim, Daniel sempre dá uma rodeada boa, uma enrolada boa, assim, para responder as coisas. Isso é de técnico brasileiro. Você vê, técnico brasileiro não tem muito essa cultura de responder, não. E quando responde é com um debochozinho, sabe? Um sarcasmo, aquela infantilidade, maturidade de sempre. Agora, De verdade. sim, Oi? a gente tá o Sport hoje completou a 25ª, Falta 12 jogos. 26ª rodada do Sport. Eu vi na Rádio Jornal os caras falando que falta 12 jogos. Inclusive o Sport tem que ganhar 9 de 12, tá? Pra ficar. O Sport tem Eu que ganhar acho 9 de 12. que tem que começar a ser trabalhado jogadores que vão ficar pro ano que vem. Com a mudança do calendário, que era até uma das coisas que eu ia falar. Se o calendário fosse, normalmente o Campeonato Brasileiro começa em final de abril, começo de maio. Como ano que vem tem Copa do Mundo, era bem provável que começasse em abril, ali, meados de abril, imagino eu. Mas aí o calendário brasileiro passou por reformulação e o Brasileirão já vai começar, se eu não me engano, já em janeiro, né? O Brasileirão, né? É, Porque como a Copa do Mundo desta temporada é 2 meses, e aí o é, campeonato também foi reformulado, e os jogos vai ser meio que espaçado de janeiro até dezembro. Entendeu? Então, salvo engano, dia 17 dia 7 já tem jogo do esporte em algum campeonato já. Não que esse ano tenha sido diferente, né? Enfim, e o que eu quero dizer com o modelo desse ano, que eu imaginei que seria ano que vem, porque a mudança da CBF na minha cabeça seria só 2027. Enfim, até então eu até cheguei a falar, Daniel Paulista não chega na Série B.
Até falei, pô, pra Série B, e possa ser que ele até dê pro gasto e tal, mas assim, eita Deus, derrubei o negócio aqui, meu Deus do céu. Aí pra Série B, até eu acho que ele não chega, porque tem jogos da Copa Nordeste, tem Pernambucano, Copa do Brasil também, acho que começa em fevereiro. Com o campeonato começando já em janeiro, pra mim, eu acho que fica claro que não, Daniel Paulista não vai sair do esporte. O esporte pode cair, o cenário pode parecer igual, melhorar ou piorar 100%, mas eu não acredito que Daniel Paulista vá sair do esporte ou que o esporte vá, como é que eu posso dizer? Eu não acredito que o esporte vá mudar drasticamente esse elenco. A gente pode imaginar a saída de alguns caras, tipo, talvez Pablo, Johan, Sérgio Oliveira e acho que mais ou menos, né? Por quê? Porque são os caras que têm o maior salário. Lucas Lima também. Mas aí eu não duvido muito que o esporte vá procurar mercado para Lucas Lima. Sabe? Nos outros são mais fáceis de você não renovar. Você tá entendendo? Porque esse cara tem contrato até o final do ano. Então basta o esporte não renovar parceiro. Já Lucas Lima não. Lucas Lima ele tem contrato até o ano que vem, entendeu? Lucas Lima é papo de mandar textão no Instagram, agradecendo a carreira, tudo que viveu. A primeira e E a segunda passagem aqui, no caso, a primeira passagem e é o primeiro ano da segunda e vai com Deus. eu acho que ele encerra por aqui. O meu palpite. Ele encerra a carreira, Acho. mas isso quer dizer que ele encerra em 2025 ou 2026 com um potencial acesso? Não. Acho que ele encerra final de ano, ele Ele parece meio sem saco já, né? joga mais não, pô. Assim, Eu não digo é. nem só de qualidade, eu digo de ânimo mesmo. Ele parece meio sem saco mesmo, assim, sem Uhum, vontade. é. E aí Agora, ele não tem mercado para disputar coisas que vai dar um ânimo a ele. Eu acho que ele tem que ser honesto. Se realmente é isso, se a gente está fazendo uma leitura justa, ele também precisa ser honesto. Sabe? um erro. Chegar e dizer e também não se permitir dentro de si dizer assim, não, mas se chegar a tal proposta, talvez eu fique. Não. Ou fica, e aí não é o que eu quero. É o que ele, pra mim, o que eu acho que ele deveria fazer é, beleza, eu fico, independente de qualquer coisa, ou não, não dá, você pode me oferecer um caminhão de dinheiro, sabe? Pra mim é isso, é 8 ou 80, não tem que ser meio termo, ah não, mas talvez se der um projeto, não. Mas aí, pô, aí tem que partir do esporte. O esporte tem que ter uma postura, dizer, ó, ciclo encerrou, tchau. Não sei o que tu vai fazer da carreira, se vai encerrar, se vai para outro Mas time, te mas desejo boa sorte. já deu, já deu. E eu acho que um nome, isso eu já falei algumas vezes, um nome que o esporte tem que trabalhar nesse finalzinho do Campeonato Brasileiro, para ele chegar maturado para o ano que vem, é a Tense. E Daniel tá sabotando o jogador já faz algum tempo. Caralho, hoje eu falei, hoje ele jogou uma hora. Sabe? Ele entrou no lugar de Johan e saiu para outro. A única vez que eu vi assim fora isso, salvo engano, acho que foi Fábio Matheus com Gordiola, lembra ano passado na Série B? Que ele É. fez isso, ele botou o garoto no jogo, 15 minutos depois ele tirou o moleque. Como é que fica o psicológico dessa pessoa? Vai chegar no final do ano e vai dizer assim, ou ele, ou eu. Ou assim, me manda pra, tipo, ele entende que ele tem contato com o esporte, mas ele também entende que ele tem. Ah, os times da Argentina tinha uns 6 times procurando ele, sabe? Inclusive o próprio Independente, tá? O Independente, o News Old Boys, se eu não me engano, o Rosário Central. Então, ele vai dizer assim, pô, eu tenho mercado ainda, eu tenho um contrato, pego um contratozinho aqui até o final de 2026. Se o time subir massa, eu volto a jogar a Série A e tento dar a volta por cima. Se ele não ficar, eu tento cumprir o resto do meu contrato. Eu sou jovem ainda, depois eu volto para a Argentina e dou a volta por cima. Você tá me entendendo? Pra mim, eu pensaria isso. Ah, não, beleza, tá, beleza. O técnico tá me sabotando, suave. Não vou arrumar briga, não vou nada, vou fazer o que ele quer. Mas final do ano é o seguinte, eu quero ir embora. Ou ele ou A eu. gente, E outra. E se o outro for embora, eu quero garantia de que eu vou ter jogando pelo menos 60% do ano. às vezes o clube ele tem que voltar aos tempos arcaicos. Que é dirigente chegando aqui, ó, parou essa palhaçada, atende o ativo do clube,
Não tem explicação nenhuma. Você tá botando Johan, pô, de titular. Se ainda fosse um jogador decente, eu tô até me controlando para falar de Johan. Eu prometi que eu Não, pode ia, xingar, pode xingar, pode xingar. prometi que eu ia me controlar mais. Porque é um trabalhador, ele não tem culpa de estar sendo escalado, né? Mas Mas ele também não tem a humildade de dizer que ele não é bom jogador. nenhum Ele não tem essa jogador humildade. não tem condições, pô. É assim, mínima, porra, o Sport já caiu. Alguém chega no ouvido do Daniel, para com o teu delírio. O Sport já Não caiu. reaja. Trabalha o time pro ano que vem. Ó, a Têncio vai ficar. A gente conversou com ele aí, ele vai ficar, quer fazer o projeto aí pro ano que vem. Rivera já disse que quer ficar. Esse tem Dinheiro, culhão. Jogou bem hoje, viu? porra, Ele dinheiro para os meteu um bolão. inicialmente para 2026. Eu creio que não será um problema em relação ao pagamento de salário de alguns jogadores. A questão vai ser a vontade do cara de continuar. E tal o Atlético Paranaense aí esse ano, que a gente achava que ia fazer um desmonte, que Zapella ia sair, que não sei o que lá. Os caras tá aí, pô, jogando. Posso falar? Eu tava ouvindo a Rádio Jornal hoje depois do jogo. Fazia tempo que eu não fazia isso. Eu fazia muito quando eu assistia jogo com meu irmão, quando o jogo acabava, a gente ligava o rádio e ficava ouvindo. Aí hoje eu fiz, hoje me deu saudade desse tempo, aí eu fiz. E aí os caras citaram. E eles assim, e o cara falou assim, qual é o nome do irmão de Haroldo Costa? Alexandre Costa, né? Hum? Acho que é Alexandre Costa, acho que é ele. Ele É, falou assim, a única forma do esporte montar um bom elenco na Série A 2027, basicamente ele falou isso, não com essas palavras, é vendendo o Zé Lucas em 2025. Você monta o time de Série B, na Série B, para jogar Série B. Você faz ali um bom pé de meia, não somente para o acesso, mas é aquele negócio. Segundo semestre, você o time não está correspondendo, você traz jogadores que vão elevar um pouco o patamar do time, o suficiente para você subir e aí na Série A você reestrutura o time. O Atlético Paranaense fez isso. O Atlético Paranaense ele negociou, algumas peças ficaram, mas outras por propostas boas e não ficaram, foi o caso de Canóbio. Mas o Atlético Paranaense, pô, ele vendeu um time inteiro, mas manteve sua estrutura. Ele teve sua estrutura ali. Luiz Fernando ainda tá lá, Zapelli, tem outro também, poxa, que eu. Oi? eu Eita, tenho um bug aqui. Espera que deu, voltando. vi se deu retorno no áudio, tá me ouvindo? Eita. Dá pra ir continuando? Oi? Tô voltando. Tá me ouvindo? Voltei. Não, tá me ouvindo? Ah, Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? E aí, como eu tava dizendo, o Atlético Paranaense ficou ainda com o Esquivel, ficou com o Zapelli, ficou com. Teve outro jogador, enfim. E ainda foi no mercado e trouxe aquele Viveiro, né? Que caralho, aquele moleque ali vai destruir na Série A, tá ligado? O Atlético montou no segundo semestre dessa Série B um time que é qualificado, tanto que se mostrou, o Atlético estava quase na zona de rebaixamento, ou até visitou a zona de rebaixamento. O Atlético saiu da zona de rebaixamento para um terceiro lugar e teve rodada que foi líder. uhum. Fica insanidade. Montando um time bom no segundo semestre. Se a gente lembrar do segundo semestre, a janela que o Sport fez quase não dava para subir. Você tá entendendo? O Sport foi na bacia das almas. Então, assim, de certa forma eu concordo, eu acho que o Sport vai ter que vender. Obviamente que perde poder de mercado e de barganha. Então, se o Sport antes tinha plano de vender Zé Lucas por 15 milhões, agora vai ter que ser por apenas 10. Sabe? Um apenas bem entre aspas. Porque Minha, assim. Oi? singela, minha singela homenagem ao comentarista Edilson Capetinha. Eu discordo. Você acha que o Sport tem. Porque assim, na minha cabeça é assim. Eu não vou trazer agora.
porque assim, ainda tem mais 12 rodadas, e não que o Sport vai jogar o suficiente para escapar, mas assim, eu quero ver criteriosamente quais jogadores poderia jogar a Série B, e não só isso também, eu acho que a Série B e voltar para a Série A 2027. Eu acho que é um pouco mais difícil, porque ainda tem mais um ano e pouco ainda. Caso o Sport ainda volte, a gente ainda tem que falar isso. E assim, Eu oi? discordo da venda de Zé Lucas esse ano por dois motivos. Tá, O diga. Eu ia primeiro, dizer, mas vai falar, diga. o primeiro motivo é Yuri Romão ainda será o presidente do Sport. Não é garantia de que o valor que Zé Lucas, enfim, que o Sport vai conseguir com o Zé Lucas, isso vai ser uma montagem de um time decente. Justo, 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 justo. E o segundo valor, tal, o segundo fator, talvez seja mais arriscado, mas eu acho que vale a pena, é que eu acho que mesmo numa Série B, e o Sport já teve mostras disso, o Sport consegue valorizar o jogador e o Sport consegue fazer uma boa venda. A capacidade de Zé Lucas ela já está precificada no mercado. O Sport não precisa estar numa Série A. O Sport não precisa estar numa Série B para que os clubes de fora eles entendam o valor do mercado de Zé Lucas. Não, Eles então, eu concordo, mas baseado nisso, o Sport jogando a Série B, independente do que Zé Lucas possa fazer no resto dessa temporada, ou até mesmo você acha que vale a pena arriscar? Não pelo futebol dele, mas porque assim, a gente sabe que querendo ou não, o CEP pesa, querendo ou não. Sabe? A gente sim, teve algumas vendas nos últimos anos que foi legal, mas poderia ser bem mais. Eu acho que Pedro Lima foi vendido muito barato, sabe? Assim, porque assim, na minha cabeça é o seguinte, o Sport quer vender por 15. Hoje, mesmo assim foi a nossa maior venda, pô. é. Não, então, mas veja, Pedro Lima teve menos tempo de se experimentar do que Zé Lucas. Isso é um ponto positivo para Zé Lucas, concorda? Veja, a gente já esteve numa Série A por diversos anos e a gente vendeu jogadores por valores muito inferiores a Pedro Lima. Jogadores Não, já com comprovados. certeza. Acho que o Mikael é uma prova disso. O Mikael, Gustavo, Maílson. Só que Assim, assim, o esporte, na minha cabeça, até desculpa aí, assim, o esporte não vai pegar 15 milhões. Mesmo que ele faça uma boa Série B. Não vai. Não é que eu não acho que, sabe, de novo, porque CEP pesa e você citou o primeiro motivo. Temos Yuri Romão. Mas na minha cabeça é o seguinte, ó, beleza, eu vou fazer o seguinte. Não quer por 15 não, mas vamos por 12. Tu faz o seguinte, tu paga 4 em dezembro, 4 em junho e 4 de dezembro. Ou paga 6, 2 de 6. é absurdo, é absurdo demais pensar e, obviamente, conversar com o jogador, com seu staff, com seus familiares. Zé Lucas tem contrato com o Sport até quando? Quer que eu veja agora? Seria interessante. Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Tu tá ligado que quando o jogador ele tem a. Principalmente o empresário bota no ouvido, mas quando ele. Ó, é muito daquele que. Não sei se já falou no episódio que soltou ou não, daquele famigerado episódio perdido. Mas às vezes tem jogador que quer jogar num time que vai ficar em 13º na Inglaterra do que ficar no esporte e tentar melhorar, sabe, ir por, sei lá, para um time na Alemanha que vai ganhar pela menos Europa League, que vai disputar ali com o Bayern de Munique, mesmo sabendo que vai perder o título da Alemanha. Eles não querem, sabe? Então deixa eu ver aqui, vai ser 2028. Renovou em abril. O contrato dele, se eu não me engano, é até esse ano. Até esse ano não. Até ano que vem, salvo engano. Aí em abril desse ano renovou e vai até dia 30 de 4 de 2028. Isso significa o quê? Ele tem 2026, mais 2 anos e 7 meses pelo esporte. Eu acho que é 2 anos e 7 meses. Série B em 2026, o Sport montando um time ali interessante sobe, Série A em 2027, com o Zé Lucas consolidado nas seleções de base, né, já que ele já é o capitão da seleção sub-17, jogando a Série A, fazendo uma Série B muito interessante. Assim, eu não vejo por que não o próprio atleta ele entender que ele tem muito mais a ser valorizado do que ele ser vendido pós-abaixamento. Eu concordo. O difícil vai ser convencer ele, porque da minha cabeça. É tipo assim.
ficar na Série B, não por competência dele, tá? Não por falta de competência dele, mas por incompetência do Sport. O Sport pode fazer o que fez em 2022 e 2023. Ficar mais um ano na Série B, um moleque ficar na Série B jogando com 6 meses de contrato, podendo sair pique juba com o sabe, tu tá entendendo? Então se o Sport vender ele agora, mesmo por exemplo, perdendo 5 milhões de euros, que é muito, 5 milhões em si para quem mora na Inglaterra, na Espanha, sei lá, já é muito. Imagina convertendo pro real. Só que aí o que eu digo é, você garante futuramente uma verba para isso. Como eu disse, o Sport faz uma péssima metade da Série B 2026. Com parte da grana de, sei lá, 4 milhões, exemplo, tá? 4 milhões de uma venda de Zé Lucas, que entra em junho, na janela de junho o Sport pode fazer igual o Atlético Paranaense e montar um time o suficiente para subir. Porque assim, o Atlético Paranaense tinha dinheiro de outras vendas, sabe? De outras vendas, do Atlético Paranaense. Inclusive de Vitor Roque, salvo engano, eles tinham direito ainda a porcentagem que o Palmeiras comprou. Eles ganharam a lama. O Atlético Paranaense lucrou com a venda de Rômulo pro Leipzig. E também isso foi uma grana que, sabe, que caiu lá. Que inclusive, bonitão, eu indiquei ele pro Sport no começo do ano. Jogou pra caralho na Turquia. Jogou pra caralho. Olha, isso antes dele ir pra Turquia. Ele foi pra Turquia, fez gol pra caralho. Agora tá lá no Leipzig que já fez gol pra caramba já. Foi uns 4 gols e deu 2 assistências em 6 jogos. Tinha que ter mandado a DM lá pra Yuri, né? Ele ia me xingar e me bloquear, o problema é me bloquear. Mas falando sério, então tipo assim, na minha cabeça era isso, tá ligado? Então tipo assim, se o Sport tá com problema, monta um elenco, opa, dá um plus e sobe. Se o Sport, por exemplo, subiu, tá, ou pelo menos tá com uma certa facilidade na liderança, pega esse dinheiro, já aguarda. Mas assim, a gente poderia falar nisso se a gente tivesse um bom gestor. Mas tá falando de Yuri Romão, que inclusive a gente tá, na situação que a gente tá, não é porque o campeonato, a régua é muito lá em cima. É porque o Sport foi montado com a régua por baixo do que ele mesmo já vinha fazendo. Você está entendendo? A gente tem um passado com a resposta muito interessante. Qual foi o efeito, em termos de elenco, do Sport com a venda de Pedro Lima na Série B de 2024, né? Como assim? P de 7. A maior venda da história do Sport. Sim. Aí começou aquela história, não, mas o Sport não vai receber agora. Vai receber em pedaços. Eu não sei se recebeu mês passado ou vai receber em dezembro ainda uma parte, viu? Lembra que o Sport adiantou uma parte, lembra? Que foi para montar aquele horroroso time do segundo semestre. Que inclusive teve muito. Como é que eu posso dizer? Dissidentes daquele segundo semestre, daquele esquadrão suicida ali. Que ele é um esquadrão suicida. E aí o resto ficou para receber esse ano. Eu não sei se ano que vem ainda tem mais um pedaço. Porque assim, transparência e esporte não anda de mão dada. Então, possa ser que o esporte já tenha recebido, gastar dinheiro, possa ser que o esporte já tenha mais a receber, a gente não sabe. Uma venda de Zé Lucas, no meu entender, não iria garantir a montagem de um elenco foda numa Série B do ano que vem. Não, com certeza. Mas é melhor, querendo ou não, ter lá na frente do que lá na frente não tem nada. Você entendeu? Mas se ele ficar, não é garantia que não vai ter nada. A questão é essa. Eu acho que se o Nada cara, tá garantido para ninguém, nem pro próprio Zé Lucas. se o E, cara e essa fica, incerteza que mata, porque assim, quando Pedro Lima foi vendido, eu falar de mim, eu já tinha ouvido falar o nome de Zé Lucas, mas eu achei que era a emoção da galera. Assim, a torcida do Sport é emocionada de só caralho. Sabe, pra mim é isso, eu levei na brincadeira. Na brincadeira, eu não me importei, eu não liguei. E aí, vendo ele jogar, depois com o tempo, eu disse, não, realmente o Pirraia é bola. Aí, esse ano, eu já vi um bocado de post, não, mas esse moleque aqui, ele tem tudo a ser um grande... Aí, tipo, tem aquele negócio, ou esse cara, ele não pode render o esperado, ou esse cara, ou a galera tá emocionada, sabe? Então, tipo assim, beleza, independente do que o esporte vá vender ou não, qual a probabilidade do esporte ter um novo Zé Lucas ou Pedro Lima ano que vem? Para garantir uma contínua receita, vai ter sabe? um momento, pô, que o Sport ele vai ter que dar esse próximo passo. Ele não pode chegar ao momento em que
eu revelo um jogador, eu jogo para o profissional e ele tem alguns meses ali de um futebol ali diferenciado e eu em seguida eu corro para vender porque pode se correr o risco. Eu digo que é a síndrome de Ciro. O esporte sofre com isso já há mais de uma década. Né, Eu que entendo isso com naturalidade porque a gente vê presidentes incompetentes que não sabem negociar. E aí eu não estou lançando nem acusação a Yuri Romão, tá? Estou dizendo que acontece no futebol brasileiro. Se ele se encaixa ou não, se ele se doer, porque sim, é porque ele é. É um fato. O que eu quero dizer é, tem diretores corruptos, sabe, que comem dinheiro, então ele vende o jogador, ele não quer saber, ele vende porque ele vai ganhar uma porcentagem. E tem times, que aí já não é mais o caso do esporte, que ele tá tão endividado que se ele não vender aquele jogador, ele não fecha no vermelho, não fecha no azul. Quando pega um presente assim, eu não quero saber, vou fechar no azul, que se for, se eu vou fechar ou não, vou vender, vou gastar. Aí lascou, você tá entendendo? O esporte hoje não vive uma realidade de que precisa urgentemente vender seus jogadores. Mas também a gente sabe que tem uma queda de receita drástica da Série A para a Série B. E que o esporte, querendo ou não, ele tem que ter um montezinho ali de receita para ele dar um plus e ali ele saltar. O Sport tentou saltar esse ano, trazendo Rivera para aqueles valores, Sérgio Oliveira, paciência. O Sport quis saltar ali de receita, de escolha de jogadores. E foi pro ralo, pô. Foi pro ralo. natural. Mas assim, eu não acho que o esporte dependa da venda de Zé Lucas para montar um elenco suficiente para subir ano que vem. E aí eu acho que o acesso, principalmente, ele passa pela presença de Zé Lucas. Que a gente sabe a dificuldade que o esporte tem de repor algumas peças. E aqui eu vou soltar, pode ser uma piada, mas as piadas relacionadas ao esporte, elas podem ganhar vida, inclusive. Esse Mas, limite, mas vá, diga. assim, bora se desfazer de Zé Lucas. Em janeiro aparece o nosso xerifão ali, da cabeça de área, Felipe Ferreira. Não, pelo amor de Deus. Vê, eu acho que já pode caminhar pro final, pode? O Leandro Fernandes. Aliás, Tá, onde foi parar o argentino? E, tá lá no Palestina, eu acho, do Chile. meu irmão, o cara preferia. O esporte tava disposto a. Eu não Bora entendi discutir. isso. Eu não entendi isso dele não, juro, velho. Mesmo cara, o Sport trouxe Ortiz que preferiu jogar a Série B do que jogar a Libertadores, meu irmão. Eu não duvido mais nada. Os argentinos são tudo maluco. A Argentina é maluco. Ele É, pra apertou no modo. gente. Oi? Ele apertou no modo easy de jogo ali. Vamos. Não, mas diga aí, você poder jogar a Série A fazendo uma boa grana. Eu duvido que o Chile pague melhor que o Brasil. Independente. De verdade mesmo, o Brasil hoje vive o que a Inglaterra vive na Europa, que é uma liga que paga muito, qualquer time paga superior a outros jogadores das outras ligas no continente. E aí o cara preferiu ir pro Chile, não sei se ele entendeu, se ele quis ser honesto com ele mesmo, que ele não dava conta. De verdade, eu não sei. De verdade, eu não tô querendo dizer que ele também. Por exemplo, mas ele poderia ficar no esporte, ele foi otário. Não, vamos saber também. Ele poderia ter sido honesto com ele mesmo, ou visto que ele não teria espaço no time profissional, não sei, não sei, não sei. Mas foi uma escolha muito maluca, velho. Eu ia trazer um pra encerrar aqui, que me surgiu um problema. Aí eu vou ter que. E também como eu estava com o plano de fazer uma conversa mais curta hoje, é, eu fico pensando como vai ser a montagem do elenco do esporte e se o esporte já vai começar em breve. Porque assim, deveria começar agora. Desde já, independente do. Sabe, beleza, é aquilo que tu fala, né? Do perfil e convicção. Eu quero um time ofensivo, eu quero um técnico ofensivo ou eu quero Daniel Paulista. Ah, Daniel Paulista, ele. Tá, eu quero trazer peças que passem pelo aval dele, se encaixem no estilo de jogo dele, ou eu vou demitir ele, trazer um outro técnico, pouco importa que seja, tipo assim, na cabeça do treinador, né? Mas que tenha esse perfil, e aí eu vou ter que correr atrás desses jogadores, e eu não vou contratar esses jogadores. Vou trazer uma lista, e eu quero que esse treinador, ele toque e diga, esse eu quero, ele já trabalhei com ele se encaixa direitinho, ele absorve bem as minhas ideias, ele é uma boa liderança,
sabe? E aí, como que o Sport vai lidar com isso? Eu queria muito falar sobre essas questões um pouco mais futuras, mas como ainda falta 12 rodadas, por mais que o campeonato já vá começar cedo, eu acho que a gente tem que ir um pouquinho com calma. E na tua cabeça, para a gente finalizar, o que falta para o esporte começar 2026 bem? Quando eu digo começar, não é com resultados, é com o pré, é a montagem de elenco, ficando ou não com o Daniel Paulista, e que tipo de treinador ele tem que trazer? Primeiro, falta um reconhecimento claro que o Sport já caiu, e isso se reflete nas decisões de escalação. Foi o que eu falei em relação à insistência em Johan, que é um jogador que terminou o ano e vai embora, e o escanteamento de um Atencio que tem um contrato com o clube, que é um ativo do clube. Então, vale muito mais você pensar em bora dar cancha a esse cara aqui que vai continuar com a gente, que de repente vai continuar na Série B. Bora dar rodada, bora dar rodagem aí para ele se adaptar, do que você ficar achando que o esporte tem alguma chance de se livrar colocando um jogador que talvez na cabeça do técnico tenha mais competitividade. Então falta o esporte cair na real. E eu até falei, eu acho legal que o esporte, o mais rápido possível, ele matematicamente esteja rebaixado. Porque Porque só isso assim na cabeça, pelo menos, de Yuri Romão já diz assim, já tá tudo perdido, vou logo começar logo a montagem, e é é. isso. E na E tua aí, cabeça, ficaria com o Daniel Paulista ou não? E quem tu traria na tua cabeça, assim, pra uma Série B, esse cara aqui, ele sabe trabalhar, eu gosto do trabalho dele, ele me agrada. muito, vai muito, eu acho que, assim, conversar com o elenco, ver quais jogadores que estão querendo ficar, eu acho que vai muito daí. Quem quer ficar, quem tem contrato, quem quer ficar, quem tem contrato quer algum arranjo para ir para alguma outra equipe. Quem não tem contrato que vai embora, que o clube não vai fazer a mínima questão que continue, sabe? Essas decisões eu acho que elas têm que vir em primeiro lugar. E definir, assim, Série B, o esporte tem que ser protagonista. O esporte tem que trazer um técnico que jogue para frente. Eu não traria Anderson, mas eu traria um Anderson, Eu sabe? traria Ederson com aquele famoso curto, com aquela famosa frase, validade curta, sabe? Então o campeonato vai começar cedo, o esporte vai ter fase já de mata-mata, que é a Copa do Brasil já cedo, vai ter tudo muito cedo, tipo assim, momentos sabe? Tipo assim, se você já quisesse caminhar para fazer um bom resto da temporada, mete Anderson. Sabe que ele vai ter aquele começo frenético que nem ele faz. No segundo semestre, demite. Quando você começa a perceber já uma queda de rendimento dentro do clube, ou o clima já azedando, que ele gosta de fazer isso. Ele é um cara problemático, e aí eu falo por experiência própria que eu também sou. E você já faz o quê? Vou trocar esse cara, vou trazer esse aqui. Tu tá entendendo? Porque, por exemplo, sei lá, hoje, o campeonato estadual vai ser parâmetro para classificar para muitos campeonatos, para a Copa do Brasil, para a Copa do Nordeste agora. Mudou tudo e tal. Então, se o esporte quiser ter o 2027 no calendário, o esporte tem que fazer um bom primeiro semestre. No segundo, dependendo do que for, se cair, tal, vai ficar mais fácil de administrar, de saber o que vai perder, vai saber aonde vai ser o buraco, você tá me entendendo? E Henderson no primeiro semestre, ele pode entregar, sabe? Pra mim, não é que ele é craque, meu Deus, mas ele, inclusive, ele ganhou com o Novo Horizontino, tá? Mais um jogo. 1x0 contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. E aí, tipo, ele sabe jogar Série B, sabe? Então, o primeiro semestre é uma máquina. E aí no segundo semestre, quando você já começa a ver que tá caindo, você, opa, vou trazer esse cara aqui que vai ter a mesma pegada ali, será um Mozart, tu não gosta, mas eu tô dizendo que vai ficar até jogar a Série A, mas Eduardo Batista, Eduardo Batista, eu acho que ele é aquele cara que ele quer jogar a Série A, mas ele quer ter um projeto, ele queria ter o Mirassol na mão, entendeu? Ele queria ter o Mirassol na mão para ele tentar fazer o que Rafael Goianás faz. Então, para mim, a aí minha, a minha montagem de treinador seria isso. A já de elenco já seria mais ou menos a tua linha. Primeiro eu analisaria quem tem futebol para ficar. Segundo, e também dentro disso, quem tem contrato. Mateuzinho tem até junho do ano que vem. Quem quer ficar, beleza. A pessoa tem contrato, a pessoa tem futebol, mas será que ele quer ficar? Mateuzinho tem contrato, tem futebol para uma Série B. Para mim, ele jogaria bem. Mas será que ele quer ficar por uma proposta melhor? Será que ele não iria? Tanto que ele quase foi para a África do Sul jogar numa Mamelodi. Então, para mim, é um assunto assim bem
bem sério mesmo. Como eu disse, eu quero trazer isso para uma conversa até um pouco mais longa, que não vai ser hoje, porque tem mais 12 rodadas e tudo mais, mas a gente vai falar sobre isso. Panorama do esporte já em 2026, quem vai, quem fica, quem o esporte deveria fazer para segurar. E também a gente pode brincar de Deus, né, de técnico, e dizer assim, o teu de presidente, e dizer, ó, esses seriam os meus 11 jogadores, ou sei lá, o 11 mais 7 ou mais 5 do banco para trocar. Então a gente pode, até sugestão de vídeo para a gente trazer aqui futuramente. Eu tenho indicação até do Volta Redonda dessa Série B. Vai ser divertido. Tá bom, então, eu aceito. E aí, podemos encerrar ou quer falar mais alguma coisa? Vamos embora. Acho que o adendo é que meu técnico seria Eduardo Batista e eu não abro mão. Tô contigo e não abro. Tô contigo e não abro. Pra mim é isso. Eu acho, como eu disse, se não for Anderson, tipo assim, se não for Anderson, prioritariamente Eduardo Batista. Se não é Eduardo Batista, é Anderson. Aí depois disso você vai, sabe? Como tem treinadores, inclusive na série D, por incrível que pareça, que eu olho assim, eu digo. Só que esse cara na série B, não seria, sabe? Eu gosto de olhar pra degraus um pouco abaixo, assim. Sabe, eu não vou pegar tipo aquele Thiago Marques do CSA que tem 37 anos e é um dos artilheiros do Brasileirão, do futebol brasileiro. Francisco O cara. Thiago. Oi? Francisco Oi? Thiago. Não. Mas quando assim, às vezes eu vejo o jogador, porra, 22 anos, ele tem 9 assistências na Série C. Pô, será, ele 22 anos, será que numa Série A ele não daria bom? Porque assim, o campeonato do Brasil. Oi? Valdívia lá, Pelé da segunda divisão coreana. Não, aí também não, peraí, até o Brusque ganharia do time da segunda divisão da Coreia. Mas tipo assim, tipo, tentar olhar e garimpar alguma coisa. Eu ia falar um negócio, mas esqueci, enfim. Enfim, eu já tô atordoado. E a gente pode passar a régua. Bora lá. Embora. Episódio fechadinho. É isso. Valeu, pessoal. Esse episódio foi um pouco corrido, porque a gente tá tentando se readaptar ao novo formato que a gente definiu. Esse episódio mais compacto, mais curto. E de tentar estender esses assuntos em vídeos solos. Então a gente pode trazer ou assuntos para a gente fazer uma introdução aqui num episódio em dupla e nos nossos episódios solo a gente se aprofundar ou a gente trazer aqui e morrer aqui mesmo. Então a gente tá muito por isso. Então, como eu disse, tem episódios que a gente vai destrinchar, temas que a gente vai destrinchar em outros episódios e não. Espero que esse episódio vá pro ar. Quem tá nos ouvindo, obrigado por nos ouvir. A gente tá sumidão no Spotify, eu acho que é 2 meses, 1 mês já. Mas no YouTube a gente tá soltando episódio, então quem puder aí pro YouTube e curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal vai ajudar pra caramba. E quem já tá no YouTube, pô, vamos aí curtir, comentar, compartilhar. A gente já tá nossos vídeos, nossos últimos vídeos já tendo um crescimento legal, bacana, orgânico, a gente não tá impulsionando vídeo nem nada. Então não sei quem tá ouvindo, pode ser, sei lá, uma tiazinha da Tailândia, outro tiozinho do Camboja, mas essa incerteza também causa esperança na gente, de que a gente está crescendo e que a gente pode fazer melhor. Então, obrigado, pessoal, de verdade mesmo, muito obrigado.